A gente começa falando do dia de hoje, 7 de setembro, um dia em que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Para contar um pouco sobre essa história, nós convidamos o professor Felipe de Assis Zaremba, que é head de pós-graduação e extensão do ensino à distância aqui da Unicesumar e também é historiador. Tudo bem, professor? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Bom, a gente sempre fala muito que nós aprendemos o que estava nos livros, aquela história oficial. Mas hoje sabe-se que não era bem assim, né? Exatamente. Existe aí o livro e existe a história oficial. É claro que a construção da história ela é uma construção dos vencedores. Os vencidos não possuem quase nenhuma chance de participar desta construção. Então, em algum momento da construção desta história, o que foi colocado como real ou como realidade é o exercício que fazemos quando olhamos para o quadro do Pedro Américo, que está lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo, né? Numa exposição que, por enquanto, ela está fechada. Mas nesse quadro, Dom Pedro, inclusive, aparece sobre um cavalo branco, todo fardado. Mito do príncipe, né? Exatamente, com seus soldados à beira do Riacho do Ipiranga, à época chamado de Riacho, né? O que sabemos é que, de fato, Dom Pedro estava sobre um burro, né? Ou uma mula, ainda não há uma certeza entre os historiadores, e que naquele momento ele passava inclusive por alguns apuros, né? Alguns apertos, inclusive com problemas intestinais, né? Olha só que interessante. E isso hoje é passado para a garotada com uma outra visão ou ainda segue-se aquela história oficial dos livros? Como é que é isso? Hoje nós temos uma oportunidade significativa com o BNCC, né? A nova Base Nacional Comum Curricular, que já traz indicações para que o professor possa, no exercício de sua atuação em sala de aula, trabalhar com outras fontes. Então nós temos a pintura, o quadro do Pedro Américo, que é uma manifestação cultural também, um patrimônio, os documentos da época, a história oral, aquilo que já foi registrado, escrito ou desenhado sobre, e o professor, com a leitura desta Base Nacional Curricular e as suas indicações de competências e habilidades, pode aproveitar outros mecanismos em sala de aula para desvendar as curiosidades, a história que foi construída e as personagens que também participaram e que, de alguma forma, não foram escaladas aí na história. Que legal. A motivação da independência é o que, de fato, contaram para a gente lá atrás ou não tem nada a ver com isso? Sim. Em parte, sim. Há uma motivação econômica, há uma motivação política e existe também uma motivação social, mas muito mais relacionada à família de Bragança, que à época, internamente, também possuía uma briga, uma estrutura, né, de poder, né, para a composição não só do poder, mas também do trono de Portugal. E, é claro, as pressões internacionais das grandes potências à época, França, Inglaterra, principalmente. A gente fala muito sobre essa coisa de Dom Pedro dar o grito de independência como um grande herói, mas existe uma visão também de um garoto mimado que brigou com o pai, é isso? Exatamente. A República, né, posterior à monarquia, fez uma caricatura de Dom Pedro II e em algum momento transformou Dom Pedro I num herói nacional. De fato, Dom Pedro II tem a sua oportunidade porque também era um cientista, um filósofo, um curioso e uma pessoa que adorava as artes. Dom Pedro I, ele era mimado sim, e ele era muito aventureiro. Ele gostava de uma aventura, seja no romance, no esporte ou nas suas cavalgadas. E, de certa forma, Dom Pedro I era muito bem assessorado também. Ele não estava sozinho nesta caminhada, mas a República, a Constituição da República em si, transformou o primeiro num herói e o segundo numa caricatura. Tanto é que Dom Pedro II geralmente é apresentado como um homem velho, um homem já mais sênior, né? Uhum. E assim, a gente pode dizer hoje, diante do que o país passou desde essa época, que se tivesse sido diferente nesse começo, hoje nós teríamos reflexos diferentes na história, ou seja, de repente um país que teria dado a volta por cima de uma forma mais fácil, talvez menos corrupção, ou já pela formação do país, já que vieram presos da época de Portugal para formar a população brasileira, contribuiu para que se tivesse o que se tem hoje, que é essa avalanche de corrupções e situações complicadas.
Me vem à mente agora dois grandes pensadores, né? O primeiro é o Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu o livro Raízes do Brasil, e segundo a Marilena Chaui, que escreveu o livro Verde Amarelismo ou O Brasil Visto de Dentro, algo assim, nesse sentido. O primeiro, em Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda defende muito que a miscigenação, que por certo tempo na República, no início da República, era visto como um problema para a construção do Brasil, de fato foi a solução para a constituição do Brasil como conhecemos hoje. Mas que sim, o jeitinho brasileiro, a corrupção, levar a vantagem, esconder e usar os bastidores para poder fazer os acordos, nasceram lá no início deste processo de constituição de uma nação de muitas misturas. É uma diversidade, né? Só que esse jeito, ele é único no Brasil. Tanto é que eu chamo a atenção para um capítulo especial do livro Raízes do Brasil, que é o homem cordial, que é a construção deste homem brasileiro que se utiliza da boa educação, da índole do herói para tirar vantagem ou para realizar a ação dos seus interesses, né? Trazendo para os dias de hoje, dá tempo de mudar isso ainda? Com certeza, e para mudar isso é educação, desenvolvimento para a escola, formação de professores, instigar a curiosidade dos nossos alunos e desafiá-los. Porque hoje o conhecimento, ele é muito mais fácil para você adquirir, né? Então você dá um Google, você entra num YouTube da vida, você compra uma revista aqui e acolá. A orientação é como saber utilizar isso, é como se movimentar na internet e aqui e acolá conseguir extrair uma realidade, um conhecimento. E, é claro, sempre estar no diálogo, né? Conversar com os pais, com os professores e com os amigos. Tem jeito, então. O Brasil tem jeito, e eu acredito nisso. Legal, professor. Muito obrigada pela participação. De nada, eu agradeço o espaço. Obrigada.